Mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 ao 4, foi o texto que nós lemos e vai servir para a nossa meditação nesta manhã. De uma forma bem breve e objetiva, nós estamos diante da mesa do Senhor, e diante da mesa do Senhor nós precisamos refletir na nossa vida e na nossa caminhada com Deus. Hoje vimos aqui o batismo de novas criaturas, como diz a palavra, as águas do batismo. Quando nós saímos dela, saímos dela como uma natureza transformada, com uma vida renovada. E esta vida, como até foi cantado aqui, esta vida que agora nós temos que viver para a glória do Filho do Senhor. O escritor aos Hebreus, aqui esta carta, é uma das cartas consideradas as epístolas gerais, junto com a carta de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3 João, livro de Judas. São cartas escritas sem dirigir a uma igreja específica, mas são cartas dirigidas ao corpo de Cristo como um todo. São epístolas destinadas à igreja como um todo. E especificamente a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita, dirigida aos judeus que creram em Jesus como Salvador. Nós sabemos que quando Jesus veio, Jesus anunciando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, foi reconhecido por alguns dos seus compatriotas como Messias, mas muitos o rejeitaram. Ele veio, como ele mesmo disse, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. No entanto, alguns judeus, e dentre eles, claro, os próprios discípulos, que são judeus, creram que Jesus era o Messias esperado e era aquele que os profetas, que a Torá, que a lei anunciava que haveria de vir. Alguns judeus creram, outros não. A primeira pregação de Pedro, quando ele, em seguida, ao derramar do Espírito Santo, ali no livro de Atos, quando ele faz a primeira pregação, 5.000 pessoas ali, numa multidão de gentes, entre gentios e judeus, entre gregos e judeus, creram na mensagem de Pedro. Posteriormente, mais 3.000 pessoas acreditaram e creram na mensagem de Pedro. E a mensagem que era anunciada por João Batista, quando preparou o caminho, a mensagem anunciada por Jesus, quando aqui esteve, a mensagem anunciada por Pedro e todos os apóstolos, quando eles iniciaram a obra, quando eles iniciaram o cumprimento do mandamento de ir fazer discípulos, era uma única mensagem, era o Evangelho que conclamava e chamava as pessoas que ouviam esta mensagem ao arrependimento. Nós precisamos compreender que o Evangelho de Jesus, a sua essência, a sua primeira mensagem, a primeira questão que o Evangelho quer combater é o pecado que nos fez separar-nos do Senhor. E o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta dirigida para esses judeus crentes em Jesus como Messias, como Salvador, e nesta carta, esta epístola de Hebreus, ele traz várias coisas, e dentre elas ele traz muitos adjetivos, coloca Jesus numa posição de extrema superioridade, tanto é que a palavra superior nesta carta, ela aparece por 13 vezes. O escritor diz que Jesus é superior aos anjos, o escritor diz que a esperança que temos em Jesus, ela é superior. O escritor no capítulo 7, verso 19, diz que este Jesus, ele é mediador de uma superior aliança. No capítulo 8, ele vai dizer que este Jesus vem trazer promessas que são superiores. Ao longo de todo o livro, ele vem dizer a respeito da perfeição deste Senhor, deste Jesus. Ele diz que o Senhor Jesus, nele nós alcançamos uma posição de perfeição diante de Deus. E esta perfeição nós não poderíamos alcançar por meio dos sacrifícios de animais ou por meio de qualquer habilidade ou qualquer condição humana.
nada poderia nos colocar numa posição de perfeição, mas como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, o Senhor Jesus aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados. Outro termo bastante falado, repetido na carta aos Hebreus, é o termo eterno. Ele diz que o Senhor Jesus é autor de uma salvação que é eterna. Hebreus 5:9. Ele diz que por meio de Jesus nós obtivemos uma eterna redenção. Hebreus 9:12. E em Jesus nós podemos compartilhar uma promessa de eterna herança. E em Jesus nós temos um sacerdote eterno. E o seu trono é eterno e subsiste para sempre. Eu estou fazendo este panorama dessa carta porque o escritor aos Hebreus vem querer mostrar para esses crentes judeus que creram em Jesus o quão grandioso é a salvação. É por isso que o texto que ele diz aqui, que nós lemos, como nós iremos desconsiderar ou negligenciar tão grande salvação. Por isso ele diz que em Cristo as coisas são superiores. Por isso ele diz que em Cristo nós podemos ser aperfeiçoados. Por isso ele diz que em Cristo nós temos eterna redenção. E ele escreve estas coisas porque a igreja, os judeus que creram em Jesus, estavam passando por uma circunstância, em um momento, em que eles estavam vacilando na fé. Estes judeus crentes estavam cogitando, estavam pensando em voltar para a velha vida. Como cantamos aqui, a vida que eu vou viver agora eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Paulo fala isso. Estes judeus que creram em Jesus estavam temerosos, estavam pensando e cogitando, vou voltar para as práticas antigas do judaísmo e acho que este Jesus que nós cremos não era bem assim, talvez esta mensagem não é tão, este Cristo que nós cremos, talvez não seja tanto o Messias, talvez seja melhor nós voltarmos para a prática do judaísmo anterior. E é por isso que o escritor lá na frente, no capítulo 10, diz, não deixem, irmãos judeus, crentes em Jesus, não deixem o convívio da congregação, como é costume de alguns que estão deixando. Muitos estão deixando o convívio da vida, da comunidade com Deus, da comunidade cristã, da nova aliança, estão retornando para as práticas anteriores. É por isso que o escritor se preocupa ao longo de toda a carta em dizer e expor a superioridade da salvação que nós temos em Cristo. É por isso que ele vem dizer no capítulo 6, capítulo 7, mostrar que o sangue de bodes e de cordeiros, o sangue de animais, era apenas um símbolo e uma imagem deste sangue vivo que desceu na cruz e foi vertido na cruz do Calvário. E estes sangues de animais são inferiores ao sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é por isso que o escritor, ao longo desta carta, ele reforça e reafirma por várias vezes que Cristo é superior a tudo, que o que nós temos em Cristo Jesus não há de se comparar com as coisas desta vida, não há de se comparar com a antiga aliança. O que nós recebemos em Cristo Jesus é infinitamente maior, por isso ele usa o termo é eterno, é superior. Em Cristo nós somos aperfeiçoados, porque o sangue de animais, de bodes, não podiam nos aperfeiçoar, era apenas uma estratégia de Deus temporária e momentânea para cobrir pecados, mas então veio o sangue do Cordeiro que apaga todos os pecados. É isso que ele escreve no capítulo 7, é isso que ele vem dizer. Mas ao longo desta carta, além de ele tentar expor, mostrar para esses crentes judeus que estão vacilando, que estão cogitando e considerando voltar para as práticas antigas, estão considerando a voltar à velha vida, estão considerando a deixar a vida com Deus, ele escreve todas essas coisas para animar e para exortar esses crentes judeus. E esta exortação, ao longo da carta aos Hebreus, o escritor coloca pelo menos 5 grandes exortações e advertências que serviam para aqueles crentes judeus daquela época e servem de advertência para nós hoje. Diante deste cenário, este era o cenário que o escritor tinha para destinar esta carta aos Hebreus. Um cenário de uma igreja
vacilante, o cenário de cristãos e de judeus crentes pensando em voltar a velhas práticas, pensando em deixar a vida da nova aliança que receberam em Cristo Jesus. E só um parênteses, é por isso que ele escreve no capítulo 6, que aqueles que experimentaram as glórias e as bênçãos da vida vindoura e voltaram atrás, é impossível que novamente sejam regenerados e restaurados para uma nova vida. Porque experimentaram a graça e a glória com Deus, e agora estão cogitando em voltar para comer das mesmas lamas e das mesmas coisas que outrora comiam. Então, o escritor traz, ao longo da sua carta, 5 advertências e exortações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, porque nós estamos diante da mesa do Senhor, e diante da mesa do Senhor, você e eu precisamos refletir e considerar como está a minha vida diante do Senhor. O que o Evangelho de Cristo representa para a minha vida? O porquê que eu estou aqui na casa do Senhor, ou o porquê que eu estou deixando o convívio da casa do Senhor, como é costume de muitos e de alguns, que nos dias de hoje também se repete este mesmo problema, esta mesma dificuldade, pessoas que voltam atrás, pessoas que retornam para os lugares anteriores que de outrora Deus os havia tirado. E o escritor, ele começa, a primeira advertência é justamente o capítulo que nós lemos, que serve de base para a nossa meditação, porque o capítulo 2 é a primeira advertência. No capítulo 3, versículo 7, ele traz uma segunda grande advertência. No capítulo 5, verso 11 em diante, a terceira advertência. No capítulo 10, outra advertência. E no capítulo 12, a última e grande advertência. Mas eu vou apenas abordar com mais detalhe nesta manhã, até por conta do tempo, apenas a primeira grande advertência, e as outras apenas vou citar, para que a gente compreenda e tenhamos um panorama geral da carta dos Hebreus. Nós aqui vemos no capítulo 2, que o escritor aos Hebreus começa, logo no início da sua carta, advertindo: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos. E aqui é o tema da mensagem, meus irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir? Eu não estou terminando, eu só estou fazendo a pergunta. O tema da mensagem é uma pergunta cuja resposta deve ser dada por nós nessa manhã. Quem tem ouvidos para ouvir? O escritor está dizendo aqui, olha, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos. Qual é o evangelho que você tem ouvido? E os irmãos que hoje foram destacados, e a todos nós que estamos à frente na batalha do Senhor, qual evangelho nós temos anunciado nas nossas igrejas e por onde passamos? Qual evangelho nós temos dado testemunho para as pessoas? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, os crentes da igreja de Corinto queriam de Paulo uma carta de recomendação, mas ele diz, a minha carta, não preciso escrever, a minha carta são vocês, a minha carta é a minha vida. Qual é o evangelho que você tem vivido? Qual é o evangelho verdadeiro será que é o evangelho verdadeiro que nós temos vivido em nossas vidas? E nós vamos ver que aqui nesse capítulo 2, nós observamos que o escritor aos Hebreus está advertindo aquela igreja, aqueles crentes, judeus crentes, quanto à negligência. E o problema da negligência surge com a nossa dificuldade de ouvir. Paulo diz que a fé, escrevendo aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir. E não é o ouvir simplesmente uma palavra humana. A fé que traz salvação e redenção não é oriunda de uma oratória humana. Paulo, inclusive, diz, quando escreve à igreja de Tessalônica, quando ele chega naquela igreja, ele diz a respeito da sua chegada ali: eu cheguei a vós não por sabedoria humana e nem eloquência humana, mas eu manifestei o evangelho de Cristo pela palavra de poder e por meio do Espírito Santo. Mas que mensagem, qual é o evangelho que nós temos visto? Paulo em Gálatas, inclusive, adverte: me surpreende, ó Gálatas, que vocês tão rapidamente deixaram o evangelho genuíno que eu vos entreguei e seguiram para um outro evangelho.
E este outro evangelho, meus irmãos, é o que está constantemente sendo anunciado. Porque eu quero, nesta manhã, trazer o que, na verdade, é a essência do evangelho. Nós temos, a primeira advertência é a negligência em ouvir. Nós temos frequentado as nossas igrejas, nós temos participado das nossas reuniões de oração, nós temos participado das nossas consagrações, nós temos participado da vida e do dia a dia da igreja, mas será que estamos ouvindo a voz do Senhor nos chamando a uma vida de transformação? Meu irmão, e nesta manhã, com muita humildade, graça e misericórdia e temor, quero chamar a você a sua atenção. Você está ouvindo o Evangelho de Jesus e se deixando transformar? Ou você está, como o escritor está advertindo aqui, como negligenciaremos tão grande salvação? Versículo 3, capítulo 2. Meus irmãos, quantos de nós estamos indo às igrejas apenas por uma conveniência social? E fazemos das nossas reuniões apenas uma reunião social, e nos esquecemos de que somos nós representantes do corpo de Cristo, e que somos referência para aquele que não conhece esta luz, para que por meio de nós possam se achegar a este evangelho que transforma. E aqui, meus irmãos, apenas para citar, a segunda advertência que ele fala é que o problema do nosso distanciamento e da nossa frieza espiritual e do nosso afastamento de uma vida cristã genuína começa pelo ouvir, ou melhor, pela negligência em ouvir. E ouvir não é apenas as ondas sonoras da voz de alguém que sacodem e agitam o teu tímpano e o teu cérebro consegue distinguir qual é a palavra, o que está acontecendo. Ouvir não é isso, mas é como a palavra nos diz, nós não podemos e não devemos ser ouvintes, devemos ser praticantes, porque aqueles que ouvem e escutam a palavra do Senhor, a palavra de Deus desce ao seu coração e a sua vida é transformada. Meu irmão, se o evangelho que você diz estar crendo, se o evangelho que você diz estar seguindo, não está sendo suficiente para te incomodar e para te confrontar, para mudar a tua vida, sinto muito advertir, como o escritor aqui o faz, você não está ouvindo a palavra do Senhor. Como você e eu vamos negligenciar tamanha salvação? E aí ele diz, a segunda advertência, o problema começa pelo ouvir. Profeta Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? O profeta pergunta, quem está ouvindo a mensagem de transformação que nós estamos anunciando? Então o problema inicia, e o problema desta igreja, desses crentes judeus, estavam ouvindo mal, estavam com o ouvido moco. Muitos assim estão, ouvem e praticam apenas o evangelho naquilo que o evangelho lhes é conveniente. Mas naquilo que o evangelho nos confronta, naquilo que o evangelho exige de nós uma transformação, naquilo que o evangelho requer de nós mudança de vida, nascer de novo. Não, isso aí não é comigo não. Não, será que foi Deus que falou? Acho que Deus não falou comigo não. Negligentes ao ouvir. E aí a segunda advertência, capítulo 3, quando se ouve mal, é o que ele escreve no capítulo 3, verso 7 ao verso 19. Então começa a ter um endurecimento do coração. Assim como diz o Espírito Santo, Hebreus 3, 7, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião no dia da provocação no deserto. Ouve mal, não dá ouvidos ao que o Evangelho diz, não dá atenção à mensagem de libertação e transformação, o coração começa a endurecer. É por isso que começa a querer pensar em voltar para a velha vida, porque o coração já não sente mais
a presença do Senhor. O coração já não sente mais alegria, o coração já está começando a estar indiferente, e então o estágio começa a evoluir, e então o escritor adverte, traz uma terceira advertência. Ouve mal, o coração começa a endurecer. Capítulo 5, verso 11, ele vem dizer mais uma advertência. Ele vem colocar assim: sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vocês têm se tornado lentos para ouvir. É a terceira advertência, é a morosidade, é a imaturidade. Na continuação desse capítulo ele diz: eu já queria vos dar comida sólida, alimento pesado, mas vocês ainda estão imaturos, estão lentos em ouvir a minha voz, estão lentos em ouvir a voz de Deus, estão morosos, estão adormecidos. Mas é claro, ouve mal, o coração está endurecido, é lento para praticar a palavra, é lento para colocar em prática a vida, uma vida de transformação, é imaturo. Qualquer um chegando, falando mais bonito, inventando profecias, escante never, labará, pronto, é Deus falando. O evangelho não é comida nem bebida, é poder de Deus. Mas tudo começa com a falta e a negligência em ouvir. Depois um coração endurecido, depois coração lento, otardos e nécios de coração. Quando no caminho de Emaús os discípulos estavam caminhando ao lado de Jesus. E não nos ardia o coração e não percebemos que Ele estava ao nosso lado. Só perceberam quando Jesus partiu o pão, e aí eles reconheceram, e é o que nós vamos fazer aqui logo mais, e aí eles reconheceram e os olhos se abriram. Meu irmão, reflita na sua vida. A quarta advertência é que evolui para um grau ainda pior. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 39, quando você está ouvindo mal e negligenciando a palavra do Senhor, seu coração endurece, você fica lento e imaturo, então vem um estágio mais grave ainda. Hebreus 10, capítulo 20, versículo 26, se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O quarto grau é uma obstinação. Ouve mal, negligencia a palavra do Senhor, o coração começa a endurecer, fica lento e imaturo, e qualquer vento de doutrina o afasta dos caminhos do Senhor, e aí passa a praticar pecados intencionalmente. Eu estou com vontade de me esbaldar e vai para a prostituição. Eu estou afim mesmo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse é o estágio que esta igreja, esses crentes de Hebreus estavam vivendo, já estavam, inclusive, tão perdidos e longe da mensagem do Evangelho, que já estavam intencionalmente vivendo na prática do pecado. Deus está falando aí? Meu irmão, eu estou falando isso porque essa mensagem ao longo desta semana me fez arder o coração e chorar e refletir na minha posição enquanto cristão. Porque o último estágio acontece no capítulo 12 de Hebreus, versículo 25, quando ele diz, olha só o estágio pior, quando, cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nós nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Veja que a última advertência volta para o início. Cuidado para você não rejeitar aquele, o Senhor eterno, o juiz, o justo juiz, o que está sentado no alto e sublime trono. A última estágio é cuidado para que você não rejeite aquele que está falando com você. Essas são 5 grandes advertências que o escritor traz ao longo desse livro e nós precisamos entender. Para que o evangelho que nós estamos vivendo, o que o evangelho, melhor dizendo, o que o evangelho representa para nós? O evangelho representa para você um alívio para as suas aflições? Você espera que do evangelho de Jesus venha coisas para te fazer ficar feliz? O evangelho para você é um alívio para as tuas cargas emocionais?
O evangelho para você é apenas buscar cura para as suas doenças físicas? O evangelho para você é apenas uma mensagem que vai me trazer consolo para os meus momentos de tristeza? O evangelho para você é apenas uma mensagem que traz uma ética e uma moral mais elevada? Você espera do evangelho apenas, não, o evangelho me ensina a não matar, a não roubar, a não enganar, isso é uma ética boa de ser vivida. O evangelho para você é só uma ética para mudar e para ter uma vida melhor? Ou te apresenta uma moral mais elevada? Para que o evangelho, o que se representa o evangelho para você? O que significa servir ao Senhor para você? E o que nós vamos ver, meus irmãos, aqui, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vem dizer como solucionar esses problemas. Você está ouvindo o evangelho apenas para trazer consolo, apenas para trazer cura para a alma? O evangelho que você tem ouvido é apenas para trazer uma ética e uma moral superior de vida? Para corrigir essas nossas percepções erradas e para corrigir essas falhas que o escritor aos Hebreus traz nessas advertências, o que Deus faz é continuar falando. Para corrigir um ouvido moco e uma pessoa que ouve mal, tem que continuar falando. É o que está escrito, é por isso que o escritor aos Hebreus inicia a sua carta no capítulo 1 dizendo: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, mas nestes últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho. Para alguém que ouve mal e compreende o evangelho só para satisfazer estas coisas que eu citei aqui, Deus continua falando e dizendo, a essência do evangelho, meu irmão, não é te trazer prosperidade. A essência do evangelho não é te trazer alívio para os teus traumas emocionais. A essência do evangelho não é para te dar uma direção de vida por onde ir ou deixar de ir. A essência do evangelho significa que eu e você precisamos entender que olhamos para Cristo, o superior sacerdote, um sumo sacerdote fiel e superior, tão somente porque se não fosse pela obra dele, eu estava condenado a estar no fogo do inferno. Esta é a essência do evangelho, meu irmão, e esta mensagem e esta essência do evangelho nós precisamos entender. Nós precisamos compreender que o evangelho que precisamos viver e anunciar é de que sempre temos que ter a consciência, como eu sou digno de morte, como eu não merecia estar numa vida desse jeito. Meus irmãos, veja só, que Paulo tinha esta autoimagem a respeito da sua condição de pecador. Paulo não se achegou ao evangelho buscando status, não buscou um evangelho buscando satisfazer as suas felicidades, buscar felicidade para a sua alma, mas ele chegou e dizia, mesmo tendo subido ao terceiro céu, como diz a sua carta aos Coríntios, mas ele diz assim, miserável homem que eu sou. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz, dos pecadores, eu sou o maior. Meu irmão, o evangelho de Jesus tem que significar para mim e para você o reconhecimento e uma autoimagem para dizer para mim, eu sou um maldito pecador, não valho nada, e eu só estou aqui hoje de pé pela graça e misericórdia de Jesus que tanto me amou. Meu irmão, trazendo o Salmo 121, quando o salmista diz, eu aplico aqui a esta mensagem, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando eu olho para os montes, e o salmista está fazendo uma alusão aqui, ao dizer, será que são os Baalins que é o meu socorro? Será que é Astarote que é o meu socorro, olhando para os montes? Será que é Baal que é o meu socorro? Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Paulo continua dizendo. Quem poderá me dar a salvação? Se eu continuar nesta vida, o meu resultado final é a condenação eterna. O evangelho veio para trazer solução para este problema. As outras são consequências.
o evangelho que Jesus veio trazer. João Batista diz: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos insinuou e induziu a fugir da ira vindoura? Jesus, mais na frente, repete essa mesma declaração de João Batista, quando ele confronta os fariseus, os escribas, no capítulo 23 de Mateus, e diz: raça de víboras. Mais uma vez, Jesus adverte: quem vos insinuou e incitou que vocês vão fugir da ira vindoura? A mensagem de Pedro, como eu falei no início, em Atos capítulo 3, arrependei-vos dos vossos pecados, creiam em Jesus como vosso Salvador e vocês vão ter a vida eterna. Meu irmão, a mensagem central do Evangelho é esta, é fazer com que nós reconheçamos o nosso estado de pecador, o nosso estado miserável de estarmos separados de Deus, e não havia solução para nós. Paulo continua escrevendo: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas o escritor dizendo: olha, Deus continuou falando, Deus usou os profetas, Deus falou para os patriarcas, Deus usou sonhos para falar, Deus falou por meio de profecias, Deus falou por meio de visões, Deus falou de várias maneiras, mas no último dia, nos últimos dias, ó judeus cristãos, ó judeus messiânicos, judeus que creem em Jesus, ó igreja de Manaus que está aqui de hoje, ouvindo a palavra do Senhor, Ele está falando por meio do seu Filho. E Ele está falando por meio do seu Filho, não que você vai ter uma casa, não que você vai ter riquezas. Ele está falando que você precisa não é de riqueza, o que você precisa é de salvação para a tua alma. E para isso, então, o escritor, já estamos caminhando para o final, ele vai dizendo no capítulo 1, porque ele falou pelo Filho, e o Filho, nos últimos dias, ele diz aqui, ele traz 7 características do Filho. O Filho foi para ele que Deus designou ser herdeiro de todas as coisas. Ele falou pelo Filho, porque por meio do Filho também Deus fez o universo. Ele falou de uma forma pelo seu Filho agora, porque Ele, o Filho, é o resplendor da glória de Deus. Ele falou agora pelo Filho, porque o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Ele falou pelo Filho porque o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a 6ª coisa que ele diz, e aí tudo isso, essas 5 primeiras coisas, ele está trazendo e dizendo: esta é a função cósmica e espiritual do Filho de Deus. Ele é a exata expressão do Pai. Ele é a representação do ser de Deus mais completa e fiel e fidedigna. Ele é o resplendor da glória de Deus. Aí agora ele volta, e essa mensagem é para mim e para você. Este Deus, este Filho, que é tudo isso, a imagem, não é diferente de imagem e semelhança. O Filho não é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o Filho que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, ele não é a imagem, ele é a exata expressão do Pai. Por isso Jesus diz para Filipe: como nós saberemos o caminho e chegar até o Pai, como nós conheceremos o Pai? Jesus diz para Filipe: aquele que vê a mim, vê ao Pai. É por isso que ele diz: como nós vamos negligenciar esta salvação tão grandiosa que foi nos entregue por meio do Filho, que é a exata expressão de Deus? Mas ele continua, esse mesmo Filho, é a 6ª característica, ele fez a purificação dos pecados, e em 7º lugar, ele está assentado à destra e à direita da majestade lá nas alturas. Por isso ele é capaz de se compadecer das minhas dores, ele é capaz de se compadecer e de nos tirar desse estado de podridão e pecaminosidade, que estávamos longe do Senhor, mas agora em Jesus nós somos novas criaturas. E para fechar, meus irmãos, o tema da mensagem é: quem tem ouvidos para ouvir? Você que está respondendo, o tema é só até quem tem ouvidos para ouvir, você está respondendo. E aí eu fecho com essa declaração, que é uma outra pergunta. Depois de falar tudo isso, você precisa, meu irmão, chegar na frente do seu espelho na sua casa e fazer como Paulo. Paulo tinha a consciência do seu estado perante Deus. Sou um homem miserável.
Só um homem, outras traduções trazem uma expressão, inclusive, mais forte. Só um homem desgraçado, ou seja, sem graça. É um prefixo que é sem graça. Então, desgraçado é alguém que não tem a graça e a misericórdia. Paulo tinha essa autoimagem. Paulo escreve para Timóteo e diz: eu sou o maior dos pecadores, Timóteo. Então, Paulo tinha essa consciência dessa sua posição perante Deus, que não há o que nós façamos, não há nada que você possa fazer, a não ser confessar, olhar para a sua vida. Aqueles irmãos que desceram hoje aqui no batismo, continuem fazendo essa reflexão. Olha, eu não valho nada, eu não presto. O problema é que quando a gente vem para a igreja, Deus começa a dar uma arrumadinha na gente, começa a colocar um pozinho na cara das irmãs, começa a ficar bonitinha, começa a achar que vale alguma coisa. Por isso que Deus diz: eu sei qual é a constituição e a natureza de vocês, eu sei que vocês são pó. É isso que o Evangelho, meus irmãos, vem nos trazer, nos colocar nesta posição de desconforto. Mas este desconforto não é para nos destruir. Jesus e o seu Evangelho é para colocar-nos diante desta verdade. Esta é a verdade do Evangelho. Se você está servindo ao Senhor, buscando qualquer outra coisa, isso tudo é periferia. A essência é que você e eu tenhamos uma autoimagem nossa. Eu não era digno, eu não era merecedor, eu estou miserável. Quem me livrará, Paulo continua, do corpo desta morte? Aí, quando você tiver esta autoimagem, esta compreensão a respeito de si mesmo, você vai poder dar a resposta que o salmista deu. O salmista perguntou: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Quem me salvará? E agora, quem poderá nos defender? Né? Aí o salmista responde: meu socorro vem do Senhor, que fez, não foi qualquer coisinha não, Ele fez os céus e a terra. O meu socorro vem dEle, como diz o escritor aqui aos Hebreus, porque o meu socorro vem deste Filho, que pela obra do seu poder, pela palavra do seu poder, sustenta todas as coisas. O meu socorro vem deste, que por meio dele, todas as coisas vieram a existir. Paulo escreve aos Colossenses: é por meio dele, é por ele, e é para ele todas as coisas. O meu socorro vem dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta oração eu faço todas as noites com a minha filha, para que ela comece a entender que ela precisa de salvação. E isso me lembra também que todos os dias eu preciso olhar para este monte e reconhecer, por mais que eu esteja bonitinho hoje, por mais que eu esteja cheirosinho hoje, por mais que o sangue de Cristo já tenha tirado muita catreva da minha vida, mas eu não posso me esquecer que eu preciso olhar sempre para o autor e consumador da minha fé, e olhar para ele e dizer: eu não valho nada, né, batei lá. E dizer nesta manhã: como que eu vou escapar da condenação se eu negligenciar esta salvação que foi entregue não por um profeta, não por um anjo, porque ele é superior aos anjos, mas esta salvação que foi entregue pelo Filho, que é a exata expressão de Deus. Como nós vamos escapar, meus irmãos? Essa advertência que abre o livro dos Hebreus, ela é atual, é para nós hoje, porque muitos estamos negligenciando, porque estamos ouvindo um evangelho de cura, estamos querendo ouvir um evangelho que traz consolo para a alma, estamos querendo ouvir um evangelho que melhore a minha ética e o meu proceder diante da sociedade, enquanto que o evangelho, a essência, é por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus significa que Ele condenou o pecado na cruz do Calvário em Cristo. E sem este reconhecimento de que não era Ele para estar lá, mas que era para eu estar lá,
As outras coisas não poderão me ser acrescentadas. Mas as pessoas querem as outras coisas sendo acrescentadas, mas não querem viver a justiça e o juízo de Deus. E a justiça e o juízo de Deus é representada num estado de miserável homem que sou. Quem me livrará deste corpo? Eu até tento fazer o que é certo. Eu até tento viver com uma moral elevada. Eu até tento viver, mas o bem que eu quero fazer não consigo fazer. Porque existe uma lei, é o que Paulo reconhece em si e é o que está em atuação nas nossas vidas. É a lei do pecado. É a lei da morte. É a lei da desobediência. Quer você queira ou quer você não queira reconhecer isso está em atuação na sua vida. É por isso que nós não ouvimos os pastores, é por isso que nós questionamos tudo que se faz. Pessoas de Deus, dirigidas por Deus, instruem e as pessoas continuam negligenciando no ouvir, porque estão se deixando levar por esta lei do mal, da desobediência. E foi para isso que Deus se manifestou. Jesus se manifestou para aniquilar com as obras das trevas, com as obras do diabo. Foi para isso que Ele fez. Então, meu irmão, como você vai escapar se você negligenciar este grande evangelho? E aos irmãos que estão se dirigindo para o campo, anuncie este evangelho. Você que está à frente de uma congregação, anuncie o evangelho que promove a restauração e promove o confronto em amor, porque Jesus faz tudo isso em amor. Aí então, se você resolver entender isso, aí Ele diz: então vinde a mim que eu vos aliviarei. Aí você está precisando de alívio para a tua alma, Ele também traz alívio. Então aí você vai ter as outras coisas. Mas o evangelho que nós hoje, principalmente nos dias em que estamos vivendo, nos dias da pós-verdade, eu não vou nem falar muito sobre isso porque não vai dar tempo, em que a verdade já não é uma conveniência pessoal, os fatos objetivos já não são a verdade comprovada como algo verdadeiro, mas os fatos, inclusive, eu posso dizer que aquilo que está acontecendo na realidade, na verdade, é apenas uma ilusão. Isso é pós-verdade. Não vou entrar nesse assunto, depois, quem sabe, um outro dia a gente fala sobre isso. Em que as pessoas agora querem fazer as coisas segundo a sua própria verdade. Mas o evangelho é a verdade absoluta. Jovem, o evangelho é a única verdade que nos livra da condenação eterna. Existe um inferno. Existe um lago de fogo. Isto é mais real. Céu e inferno é tão real quanto o ar que você respira. Sabe por quê? Você vê o ar, você consegue enxergar o ar que você está respirando? Sim ou não? Mas existe o oxigênio e o ar? Assim é o céu e o inferno. Você não vê, mas está lá. Você não consegue tocar, mas existe e é tão real quanto o ar que você respira. Meus irmãos, que nesta manhã nós possamos sair daqui com esta imagem de que somos pecadores, mas há uma solução para nós, e esta solução está em Cristo Jesus, que se compadeceu por mim, e mesmo eu sendo inimigo de Deus, mesmo eu sendo alguém que estava longe de Deus, Ele me amou e Ele esticou a sua mão para me salvar e para te salvar. A vida que você vive hoje, viva com esta consciência. Hoje você está até bonitinho, cheirosinho, cabelinho arrumado, barbinha feita, as irmãs estão cheias no pozinho aí, bonitinha. Mas se lembre que tudo isso é só maquiagem. A irmã de Jane está dizendo que não. Ela não está só com o brilho de Cristo, né? Está só com o brilho e o perfume de Cristo. Mas nunca se esqueça que a razão pela qual você está na casa do Senhor é porque você não vale nada. Diga com todo o amor e com todo o carinho que você tem. Olha para o teu irmão que está do lado: meu irmão, você não presta.
Eu tenho que lhe dizer, pastor Francisco, mas o senhor não vale nada. Eu não valho nada. Mas mesmo assim, o pastor Romulo me ajuda a completar aqui. Mas eu gosto de você, né? Entendeu a mensagem aí? Se lembre disso. Esta é a verdade do Evangelho que o escritor aos Hebreus trouxe para esses crentes e que nós precisamos nos lembrar. Aflito, mas nunca deixo. Eu posso até chorar, eu posso até